Irmãos, que alegria estarmos aqui nesta quarta-feira, nesse dia 30 de outubro de 2024. Amanhã é dia 31 completando 507 anos da Reforma Protestante, e quando Lutero afixou, no dia 31 de outubro de 1517, as 95 teses na porta da capela de Wittenberg, na Alemanha, defendendo a justificação pela fé. E então, esse movimento da reforma, nós temos esses postulados. Só a Bíblia é a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. Solos Christus, só Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Só a graça, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Só a fé, somos salvos pela fé em Cristo Jesus. E só a Deus glória. Concluindo hoje a nossa série. E nós iremos, então, compartilhar um texto com os irmãos em Romanos, capítulo 11, versículo 35. Abra a sua Bíblia nesse texto para a nossa edificação. Romanos 11, 36. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé, convido a você que está acompanhando a leitura em casa, a ler esse versículo conosco e meditar conosco nesta pregação, nesta mensagem, para o nosso crescimento espiritual. Você que recebeu esse link, compartilhe esse link com seus amigos, parentes, nos seus grupos sociais, e que Deus possa estar abençoando a sua vida e família. Vamos ler esse texto todos juntos? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos orar. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nosso coração e que nós possamos, ó Deus, entendê-la e aplicá-la na nossa vida. Toca, Senhor Deus, na nossa mente, ó Deus, pelo poder do Espírito Santo. Que o Espírito Santo que inspirou essa passagem possa iluminar a nossa mente para que possamos entendê-lo e aplicá-lo na nossa vida. Abençoe a Tua igreja, para que a Tua igreja, ó Deus, possa experimentar, ó Deus, uma grande reforma, ó Deus, um grande avivamento, ó Deus, e que possamos voltar sempre a esses postulados, que são pilares da nossa fé, e que possamos propagá-los, ó Deus, em todo lugar, no nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Certa feita, os repórteres do Super Pop perguntaram: cadê o homem do sapato branco? O que aconteceu também? A mulher da caixinha de palito, Gina. Essas pessoas estavam fora de cena, haviam sumido, da TV. Contudo, esse jogo não precisa ser jogado apenas com o nome de pessoas que foram notícia, pessoas famosas que desapareceram. Pode ser jogado também com a teologia, com o ensino bíblico. O que aconteceu ao pecado? Muitas pessoas já não pregam mais, contra o pecado. Às vezes é uma mensagem psicologizada nos púlpitos. John Owen disse que mate o pecado, senão ele matará você. O salário do pecado é a morte. O pecado causou um abismo entre nós e Deus, entre nós e nós mesmos, entre nós e o próximo, entre nós e a natureza. O que aconteceu com a Escritura? Muitas pessoas já não abrem mais a Bíblia, já não creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Alguns querem até atualizar a Bíblia, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, mas é a nossa vida que precisa ser atualizada pela Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus e mais atual do que o jornal do dia. Só Cristo. Onde está a mensagem só Cristo? Porque algumas pessoas às vezes colocam Cristo mais o legalismo, Cristo mais o misticismo, Cristo mais a filosofia, Cristo mais o ascetismo, mas é só Cristo, e nada além de Cristo. Só a graça, somos salvos pela graça, não por nossas obras. A Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Só a fé é um dom de Deus. E a fé é a certeza de coisas que se espera, é a convicção de fatos que não se veem. E a fé que nós temos não é fé na fé. A fé não é salto no escuro. A fé é em Cristo. A nossa fé está apoiada em Cristo.
O que aconteceu a Deus? É a pergunta que precisamos fazer nesta noite. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele diz o seguinte: o estudo apropriado dos eleitos de Deus é Deus, os atributos de Deus, quem é Deus. Tal é um sábio cristão e pastor da igreja Aliança Missionária em Chicago, chega a dizer: a baixa concepção de Deus é a causa de 100 males menores por todos os lugares entre nós. Nós precisamos conhecer Deus. Quem é o Deus das Escrituras? Quem é o Deus vivo e verdadeiro? Nós precisamos saber quem é Deus. E quando a gente medita um pouco na palavra de Deus, a gente aprende, né, que Deus é Espírito infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, santidade, verdade e justiça. E quando afirmamos, meus irmãos, só a Escritura, levante a sua Bíblia assim bem alto. Só a Escritura. Nós queremos dizer que a Bíblia sozinha é a autoridade máxima, não o Papa, nem a igreja, nem as tradições da igreja, ou os concílios das igrejas, e ainda menos sugestões pessoais ou sentimentos subjetivos. Só a Bíblia é a autoridade máxima sobre a nossa consciência e sobre a vida da igreja. A intenção nossa ao afirmar isso é dar glória somente a Deus. Quando afirmamos só Cristo, nós estamos dizendo que a salvação vem de Jesus e que isso foi alcançado inteiramente fora de nós. Nós somos salvos é pela obra que Cristo fez, não por nossa obra, por nosso esforço. Nem Maria, nem os santos, nem os anjos podem ser os nossos intercessores junto a Deus. Só Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Só Cristo e mais nada, nada além de Cristo. E quando nós falamos só Cristo, a intenção é dar glória só a Deus glória. E quando nós falamos só a graça, isso significa que a salvação não é por méritos humanos, mas pela misericórdia infinita de Deus. É um favor imerecido. E ao afirmarmos só a graça, nós estamos dando glória só a Deus. E quando pregamos, como o pastor Rui pregou domingo, sola fide, só a fé, estamos afirmando que o crente é justificado por Deus, por meio da fé, completamente à parte de quaisquer obras que possam fazer. É a justificação pela fé. É aquilo que Lutero pregava. A justificação é o ato pelo qual Deus nos declara justos pelos méritos de Cristo. Justificados, pois mediante a fé nós temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus. E isso, meus irmãos, significa que só a Deus seja dada a glória. Em outras palavras, cada uma das outras solas, sola Escritura, solos Cristo, sola gratia, sola fide, leva à última e final sola, que é somente a Deus seja a glória. Vamos dizer isso? Diga para o seu irmão que está mais perto aí: somente a Deus seja a glória. Vamos dizer mais forte? Somente a Deus seja dada a glória. Toda glória para Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém, meus irmãos. Dar glória a alguém significa reconhecer o seu valor, o seu mérito. É isso que significa dar glória a Deus. Significa reconhecer Deus. Tudo é teu. Não há ninguém semelhante ao Senhor. A ti pertence tudo que existe. A ti somente seja o louvor e a gratidão. A nenhum de nós. O texto que nós lemos diz o seguinte: porque por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Como diz o salmista no Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Senhor dá glória. Nós devemos dar glória somente a Deus. E por isso, meus irmãos, Paulo, após fazer uma exposição do Evangelho, no capítulo 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Paulo, após fazer essa exposição do Evangelho, ele se prostra diante de Deus em adoração. E ele passa da teologia para a doxologia. E ele passa da doutrina para o louvor. E ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Foi a riqueza de Deus que concedeu a dádiva da salvação. Deus é rico em graça, em amor, em perdão. Foi a sabedoria de Deus e o conhecimento de Deus que planejaram a obra da salvação. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E ele fala: quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque Deus resolveu salvar os homens, meus irmãos, e não salvar os anjos caídos. Por que Deus fez o plano de salvação para os homens e não fez um plano de salvação para os anjos caídos? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? O homem é incapaz de conhecer e de perceber a ação de Deus na história. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Em outras palavras, quem pode entender os pensamentos de Deus? A resposta, sabe qual é? Ninguém. Ninguém, nem os anjos, nem os homens. O Senhor diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos, os vossos caminhos, diz o Senhor. E aí Paulo pergunta: quem foi o seu conselheiro? Quem aconselhou a Deus? O arcanjo Miguel? O anjo Gabriel? Quem aconselhou a Deus? Abraão, Isaque, Jacó? Quem aconselhou a Deus? Moisés? Quem foi o seu conselheiro? Quem foi o conselheiro de Deus para fazer o plano da salvação? Ninguém, ninguém. Em outras palavras, meus irmãos, Deus não precisou se aconselhar com ninguém. Ele se aconselhou no conselho da Trindade, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Deus então fez o plano salvífico para nos redimir. E aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Deus fez um plano de salvação. E no conselho da Trindade, o Deus Filho ia se encarnar e nascer de uma mulher e habitar entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito Pai. Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Quem deu um presentinho para Deus? Você deu alguma coisa para Deus? O que você deu para Deus? Nós não demos nada para Deus. Em outras palavras, a quem Deus está devendo? Deus está devendo a alguém? Quem deu alguma coisa para Deus? Ninguém. Deus não é devedor de ninguém. Ele faz o que quer, porque quer, e não está em dívida com ninguém. Quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Por isso, meus irmãos, toda glória seja dada a Deus e não ao homem. Vamos repetir o verso 36? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Segundo James Boyce, esse versículo é um texto da cosmovisão cristã. Se não vejamos, Deus é a criação. Este texto nos ensina que todas as coisas no universo vêm de Deus, são sustentadas através do poder criador de Deus e são para a glória de Deus. Vocês podem observar aqui 3 preposições.
Porque dele, por meio dele e para ele. 3 preposições que nós podemos ver aqui: de, por meio de e para ele. Indico que Deus é o Criador, o sustentador e o herdeiro de tudo. Ele é a sua fonte, o seu meio e o seu fim. Vamos a isso? Ele é o quê? A sua fonte, o seu meio e o seu fim. O texto fala assim: porque dele. Ele é a origem de todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. Tudo que existe pertence a ele. O mundo, o mar, o céu, as estrelas, a diversidade e variedade da vida, almas humanas, os anjos, os homens, porque dele, ele é a origem de todas as coisas, porque por meio dele, tudo que há no mundo existe por meio dele. Ele está sustentando todas as coisas. O mundo está girando, rotação, em torno de si mesmo. O mundo está girando em torno do sol, translação. E Deus sustentando todas as coisas, as estrelas, os bilhões de sóis, na abóbada celeste. E Deus sustentando todas as coisas, pela palavra do seu poder. Ele não somente criou, mas também sustenta, pela sua providência, pelo seu cuidado, pelo seu poder. Ele mantém o mundo em existência. A Bíblia diz que em Deus nós vivemos, em Deus nós nos movemos e em Deus nós existimos. O fôlego de vida que você tem. Já pensou se faltar oxigênio? Se faltar respiração? Ele quem dá respiração e tudo mais. Para ele são todas as coisas. Vamos dizer isso? Porque para ele são todas o quê? Todas as coisas. Tudo existe para quem? Para ele. As coisas não existem para nós. As coisas existem para a glória de Deus. Ele é o fim de todas as coisas, a razão de toda existência. Tudo existe para a glória de Deus. Vamos dizer isso? Tudo existe para a glória de Deus. Por que Deus criou os céus, a terra? Qual foi o propósito da criação? Para a sua glória, para o seu louvor. O salmista Davi responde quando olhou para o céu estrelado e declarou com admiração: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Todas as coisas existem para a glória de Deus. Quão diferente, meus irmãos, é a cosmovisão de Carl Sagan, cientista, astrônomo, astrofísico, cosmólogo, escritor, divulgador científico norte-americano, que olhou o mesmo céu estrelado. Sabe o que ele disse? O cosmos é tudo que existe, ou já existiu, ou sempre existirá. Isso é uma declaração de fé panteísta. Ele endeusou o universo e tudo que há nele. Ele olhou para o universo, tudo que existe está aqui. O universo é tudo que existe. Não existe nada além desta caixinha. Não existe Deus. Não existe Criador. A matéria é eterna. E isto é uma declaração naturalista. Sabe qual a grande religião do mundo? É uma religião naturalista, panteísta, que diz o seguinte, que Deus é tudo e tudo que existe é Deus. O banco que você está sentado é Deus, esse púlpito é Deus, esse papel aqui é Deus, essa televisão é Deus, você é Deus, e Deus é tudo que existe, Deus.
e tudo que existe é Deus. Mas isto é uma declaração idólatra, adorando a criatura no lugar do Criador. Tudo que existe, existe para a glória de Deus. Deus é um Deus transcendente porque Ele está acima da criação, e Deus é um Deus imanente porque Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Por que Deus criou a raça humana? Por que Deus te criou? Por que Deus te fez a sua imagem e semelhança? Por que Paula, Noeli, Lídia, Irma? Por que Deus te criou? Deus te criou para a sua glória, para que você possa glorificá-lo. Deus diz o seguinte, em Isaías 43, 7, a todos nós, a todos os que são chamados pelo teu nome, e os criei para a minha glória. Deus te criou, pastor Rui, para a sua glória. Breve Catecismo faz uma pergunta: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O Deus que sempre existiu, o eterno eu sou, aquele que não precisa de ninguém para ser feliz. Vocês acham que Deus precisa de nós? Deus não precisa de você não, nem de mim. Nós é que precisamos de Deus. Deus não precisa de água para beber, Deus não precisa de ar para respirar, Deus não precisa de arroz e feijão, Deus não precisa de ninguém para ser feliz. Ele é a primeira causa, a causa não causada, que deu origem a todas as outras causas, e Deus criou tudo para a sua glória. Por isso Ele não divide a sua glória com ninguém, e nem com as imagens de escultura. Porque a imagem tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem mãos, não apalpa, tem pés e não andam, e som nenhum lhe sai da garganta. E tornem-se semelhantes a eles os que o fazem, quanto neles confiam. Tudo vem de Deus, por meio dele, e é para ele. Ele é a origem de todas as coisas, ele é o sustentador de todas as coisas, e ele é o alvo de todas as coisas. Tudo é para a glória de Deus. Mas, em segundo lugar, nós podemos ver, meus irmãos, Deus e o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia da salvação. E Paulo trata do Evangelho nesta carta aos Romanos. Veja o que diz aí o verso 36 novamente. Vamos ler comigo? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Todas as coisas aqui inclui o todo da criação física, mas também o Evangelho da salvação. A boa notícia da salvação. Nesse contexto, meus irmãos, nós não podemos ignorar que a salvação é também de Deus e para a glória de Deus. Por que Deus resolveu nos salvar? Para a sua glória. A salvação vem de Deus. Foi Deus quem planejou a salvação. Não um sacerdote, não um rabi, nem um guru. Somente Deus poderia ter planejado a nossa eterna salvação. A Bíblia diz que Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Onde você estava, Paulo, antes de Deus criar o sol, a lua, as estrelas, os mares, a terra? Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E Deus fez esse plano da salvação para a sua glória. A salvação não é alcançada mediante qualquer coisa que você ou eu tenha feito ou possamos fazer. Não é por nossa obra. Porque quando nós nascemos neste mundo caído, nós já nascemos, Débora, mortos espiritualmente. E a Bíblia diz que Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Cantamos corretamente quando
nós cantamos dizendo o seguinte: não havia outro bom o bastante para pagar o preço do pecado. Só Ele podia destrancar a porta do céu e nos deixar entrar, irmã. Só Jesus. Não existia outro bom. Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão caiu e nós caímos com ele. O primeiro Adão pecou e nós pecamos com ele. Mas o segundo Adão, o bom, o perfeito, aquele que diz: quem é que me convence de pecado? Porque ele não tinha pecado. Aquele que tinha página branca na história da humanidade veio morrer em favor do seu povo. O justo morrendo pelos injustos, pelos pecadores. Pense nisso novamente comigo. Pense sobre as Escrituras. As Escrituras vêm de quem? De Deus. Ela é inspirada pelo Espírito Santo. A Escritura é a boca de Deus e ela durará para sempre, para a glória de Deus. Tudo pode acabar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Jesus diz o seguinte: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Pense sobre Jesus. Ele vem de Deus. Por quê? Porque Ele é Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada que foi feito se fez. A nossa justiça vem de Jesus. Ele que morreu a nossa morte. Ele que foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Sua morte na cruz fez uma expiação perfeita por nossos pecados. Ele se tornou homem por uma concepção virginal. Quem fecundou o óvulo de Maria foi o Espírito Santo. Jesus nasceu da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo. E Jesus, ele vive para a glória de Deus. A graça, meus irmãos, a graça vem de Deus. Ela vem a nós, não por meio da obra humana, mas da obra divina. E é para a glória de Deus. Assim também com a fé. A fé é o quê? A fé é um dom de Deus. Você sabe por que você crê no Eli? É porque Deus colocou fé no seu coração. Ninguém acreditaria em Jesus se não fosse Deus colocando fé no nosso coração. A fé é dom de Deus. É claro, meus irmãos, que o plano da salvação é glorificar a Deus. Olha que obra tão maravilhosa. Isso é evangelho. Jesus fala assim: ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Filho, o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Você conhece a Deus, porque o Espírito Santo abriu seus olhos para conhecê-lo. Para conhecê-lo. Por isso, meus irmãos, todas as coisas aqui está incluído o Evangelho. E esta obra de redenção é para glorificar a Deus por sua infinita graça. Mas finalmente, em terceiro lugar, Deus e a glorificação do seu nome. Vamos repetir o versículo 36 novamente? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. E aqui nós podemos perceber, é porque todas as coisas são de Deus, vieram por meio de Deus e vão para Deus, que a glória só pertence a Ele. É por isso que o orgulho humano, meus irmãos, é tão ofensivo. É por isso que a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas a sua graça Ele dá aos humildes. É por isso que Jesus diz que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É por isso que Jesus chega a dizer que aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. É por isso que a Bíblia diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. O orgulho ofende a Deus.
Por isso, Deus mandou Nabucodonosor comer capim com os bois por causa da sua soberba. Deus puniu Nabucodonosor com insanidade, ele ficou insano. E ele foi morar com os animais no campo e comer ervas com os bois. Quem não dá glória a Deus, pasta com os animais. Tem gente pastando por causa da soberba. Deus puniu Nabucodonosor com insanidade. Porque não dar glória a Deus é um ato absurdo, é um ato insano, é um ato de loucura humana. É por isso que Deus tirou Lúcifer do céu e o mandou para o abismo, porque ele queria ser igual a Deus e não deu glória a Deus. Ele dizia no seu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E vejam bem que ele usou o pronome eu. Quantas vezes? 5 vezes. Ele diz: eu exaltarei, eu me assentarei, eu subirei, eu serei semelhante ao Altíssimo, eu subirei ao céu. E Deus falou assim com ele: serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. É por isso que Agostinho fala que a soberba é uma flor que nasce no jardim de Satanás. Lúcifer usou 5 vezes o pronome eu para tentar ser igual a Deus, e foi parar nas profundezas do inferno, do abismo, e para ele não tem perdão. E quando ele caiu, ele arrastou 1/3 das estrelas do céu. Não existe perdão. Deus não fez um plano de redenção para Satanás, e nem para os anjos caídos. Deus, meus irmãos, não dá e nem divide a sua glória com ninguém. Por essa razão, Herodes Antipas foi comido de vermes na frente de todo o povo, porque o povo começou a ovacioná-lo e aclamá-lo, dizendo: é voz de Deus e não de homem. E diz a Bíblia que veio um verme enviado da parte do Senhor e o comeu na frente de todo o povo, porque ele não deu glória a Deus. Vocês assistiram o filme do Titanic, na inauguração daquele grande navio, na primeira viagem, a pessoa apresentando e falou assim: nem Deus afunda este Titanic. E no meio da viagem, um iceberg bateu no fundo, no casco deste grande navio, e este navio foi para o fundo do mar, porque aqueles homens não fizeram aquela obra para a glória de Deus, mas para a glória humana, dizendo que nem Deus afundaria o Titanic. Vocês conhecem também a história de Tancredo Neves, que não subiu na rama do palácio, porque ele dizia: nem Deus vai me impedir de subir na rampa do palácio. Ele subiu num caixão, porque não deu glória a Deus. Todos os orgulhosos cairão. E é por isso, meus irmãos, que nós devemos fazer sempre uma reflexão: como é que está o meu coração? Como é que está a minha fé? Você existe para glorificar a Deus? Você existe para exaltar a Deus? Você não existe para glorificar a si mesmo, para colocar ídolos no seu coração. Você existe para louvar a Deus e bendizê-lo de todo o seu coração. Ainda mais nós que somos salvos pela graça, ainda mais nós que somos crentes em Jesus, nós existimos para a glória de Deus, e nós devemos dar glória a Deus, glória somente a Deus. Por isso, quando os reformadores assumiram a reforma na Europa,
eles limparam os templos de todos os ídolos, de todas as imagens. E eles disseram: somente a Deus glória. Só Deus deve ser adorado. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos: como viveremos? Em primeiro lugar, glorificando a Deus em todas as áreas da nossa vida. No seu trabalho, nos seus estudos, nos seus planos, nas suas poesias, nas suas palavras, na sua casa, na criação dos seus filhos. Em todas as áreas da nossa vida, Deus nos criou para a sua glória. A vida não faz sentido sem Deus. A vida só tem sentido quando Deus é tudo na vida. Por isso os filósofos existencialistas disseram o seguinte: a vida é um absurdo, encaçapado tendo absurdo, porque eles riscaram Deus da vida. Por isso Nietzsche, que era filho de um pastor luterano, se desviou da fé. Ele chegou a dizer: Deus está morto e nós o matamos. E o fim de Nietzsche foi uma tristeza. Deus está vivo. E Nietzsche morreu em 1900. Deus continua vivo e Ele nos criou para a sua glória. A Bíblia chega a dizer o seguinte: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo. Na nossa refeição do dia, no almoço, no café da manhã, no jantar, nós devemos glorificar a Deus, fazer tudo para a glória de Deus. As músicas que você canta a Deus giram em torno dele ou de outras coisas? E as pregações, as orações, as conversas, é tudo para a glória de Deus? Você tem buscado sua alegria em Deus, em seu louvor, em todas as áreas da sua vida? Que possamos glorificar o Senhor em todas as áreas da nossa vida. Devemos glorificar o Senhor. Como viveremos? Em segundo lugar, agradecendo a Deus por nossa eterna salvação. Por Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por Jesus ter morrido em nosso lugar, por ter derramado o seu sangue. Agradeça a Deus por tão grande salvação. O que seria de nós se não fosse a misericórdia de Deus em Cristo Jesus para nos salvar por meio de sua morte de cruz? O que seria de nós? Isso me faz lembrar quando Jesus, voltando para os discípulos, e Jesus disse para eles: não quereis vós também retirar-vos? E Pedro falou: Senhor, para quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Nós devemos agradecer a Deus por esse plano da redenção, pela mensagem da cruz, pelo amor de Deus revelado na cruz do Calvário, porque a Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Agradeça a Deus por sua salvação, por seu eterno plano de redenção. Louve a Deus por sua eleição e por seu chamado. Se Cristo não tivesse nos escolhido e chamado, ninguém seria salvo. E o Senhor Jesus diz o seguinte: não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vás e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Olha que graça tão grande, o chamado de Deus. Glorifica a Deus por sua fé em Cristo, porque fé é dom de Deus, foi Deus que colocou fé no seu coração. Agradeça a Deus também por suas vitórias sobre a tentação. A Bíblia chega a dizer o seguinte: Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Se você tem suportado as tentações, tem vencido o diabo, o mundo, o pecado, é porque o Senhor tem te preservado. Porque aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É somente Deus que preserva você, que te dá força para que você possa vencer o mundo, o pecado, o diabo, as tentações e perseverar até o dia final. Portanto, glorifica a Deus por você ser crente e perseverar nessa fé, porque é na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar?
Vamos falar com Deus. Vamos glorificar a Deus em todas as áreas da nossa